Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente traz mais um vídeo, mais uma vez, o Fiagro AZQ da AZQuest. E trazemos hoje o relatório de janeiro que se refere aos pagamentos feitos agora no mês de fevereiro. Mas antes de a gente começar a ler o relatório propriamente dito, vamos passar alguns números, algumas informações importantes para vocês. O valor de mercado do fundo atualmente está a R$ 9,24. Como o valor patrimonial dele é R$ 9,63, como vocês estão vendo aqui, o P sobre VP dele está 0,96, indicando que o fundo está com 4% de desconto. E isso pode ser um bom momento de entrar no fundo, apesar de agora, nesse relatório, a gente vai ver que tem dois probleminhas com ele. São dois probleminhas, digamos, suaves, tanto que não afetaram os rendimentos do fundo, mas são problemas. A gente vai ver daqui a pouquinho quais são esses problemas. É exatamente esse ponto de atenção que eu coloquei na thumbnail para vocês. O dividend yield atual do fundo é 16,13%, que coloca ele mais ou menos no top 6 de maiores dividend yields se a gente retirar da lista aqueles fundos que estão com problemas, como por exemplo o Vigia, o VCRA, entre outros. O GCRA, retirando esses fundos com problemas, ele está mais ou menos na sexta posição. O patrimônio líquido do fundo é 231 milhões, vocês estão vendo aqui marcado. O número de cotistas é 26 mil. A liquidez diária do fundo é relativamente baixa ainda, cerca de 738 mil, aqui no relatório mostra 783 mil, ou seja, teve uma queda aqui na liquidez diária do fundo. O último dividendo distribuído por ele foi 12 centavos e isso equivale a um dividend yield do mês de 1,29%, que é um dos maiores dividendos yields distribuídos no mês de fevereiro. E 12 centavos, eu não encontrei nenhum que pagou 12 centavos. O que eu achei mais próximo foi o KNCA, que é um fundo de base 100, mas se fosse na base 10, ele teria distribuído cerca de 11 centavos e meio, e ele distribuiu 12. A maioria dos fiagros bons, que não estão com problemas, pagaram 11 centavos, e ele pagou 12 centavos. Aliás, essa aí não é a primeira vez que ele distribui 12 centavos, ele está bem parecido com um relógio. Esse é o 7º mês consecutivo que ele está distribuindo 12 centavos. Para ele é como se a Selic não estivesse caindo. Apesar dele ter boa parte da carteira indexada ao CDI, mesmo assim, mesmo com tudo isso, ele ainda está distribuindo 12 centavos, como se a Selic não estivesse caindo, e a gente sabe que ela já caiu cerca de 2,5 pontos percentuais. Passando aqui para o relatório do fundo, a gente vê que no final do mês de janeiro ele estava com um valor de mercado de 9,34. Atualmente, como eu falei para vocês, está 9,24. Teve uma queda aqui no valor de mercado. E por quê? Porque nesse mês de fevereiro, a maioria dos fundos começou a cair o valor de mercado. Para vocês terem uma ideia, no mês de dezembro, o AZQ caiu para a mínima histórica dele abaixo de R$ 9,00. Ele deu essa recuperada em janeiro e agora, com novos problemas em vários fiagros, ele novamente teve essa queda, tá 9,24. Mas, como eu falei para vocês, ele tá com dois probleminhas aqui, a gente vai ver daqui a pouquinho. E tá aqui os problemas. Logo de cara ele já cita esses problemas. Dois devedores, que não são devedores apenas exclusivos do AZQ, eles devem a vários outros fiagros, inclusive ao CPTR. O CPTR foi um dos que primeiro lançou relatório nesse mês de janeiro, citando essa situação da Solub e da AgroGalaxy. Com essa capitalização que eles receberam do acionista deles, foi permitido pelo fundo, pelo CPTR também foi dado, waivers, que são tipo um adiamento do pagamento dos juros para o fundo. Basicamente é isso. Para resumir, seria a forma mais fácil de explicar. Por exemplo, deveria ter que pagar esse mês, mas aí eles disseram assim, ó, você vai ficar 6 meses sem pagar o fundo. Só que aqui ele não fala quanto tempo eles negociaram de waivers e se teve algum benefício para o fundo. Então ele deu esses waivers, não disse se teve alguma contrapartida dos devedores e também não falou por quanto tempo esse waiver. Só disse que deu. Mas só que o detalhe é esse. A Solub e a AgroGalaxy somadas dão cerca de 2% da carteira do fundo. Ou seja, é uma posição bem pequena da carteira, ainda bem. Por isso que provavelmente ele não precisou diminuir os rendimentos. E a gente vai ver daqui a pouquinho na DRE do fundo que ele ainda tem 4 centavos em reserva. Então ele ainda consegue, se tiver uma quedazinha pequena nas receitas, ele ainda consegue complementar esses 2% aí, certamente equivale a menos de meio centavo desses rendimentos do fundo. Então é um negócio bem pequeno, bem fácil de equalizar, considerando que ele ainda tem 4 centavos na reserva. As movimentações no mês de janeiro do AZQuest foram o seguinte: redução da posição do fundo no CRA da Minerva em 744 mil. Dessa forma ele capturou ganho de capital, ou seja, ele vendeu com lucro. Teve uma redução também no CRA da Alvoar de 2,9 milhões.
esse aqui ele não falou se teve ganho de capital, e do CRA da Solúbio, olha aí, a posição era maior e ele conseguiu diminuir por 1 milhão. Fora isso, ele alocou uma pequena posição em AgroGalaxy, aumentou a posição na AgroGalaxy. Ou seja, ele diminuiu no Solúbio que estava com problema e aumentou na AgroGalaxy em 784 mil, de acordo com ele, porque as condições foram bastante atrativas. O DRE dele é de apenas um mês. Para mim isso é péssimo. Como eu sempre falo nos vídeos, para mim o ideal é pelo menos 6 meses, no mínimo 6 meses, mas o ideal mesmo seria um ano todo. O DRE dele não ser daquelas ultra resumidas que tem receita, despesa, resultado, pronto. Aqui ele divide a receita em receita de juros de CRAs, que é a maior parte, né, quase 3 milhões e 700 mil de juros de CRA, juros de FDIC, 138 mil, e ganhos ou perda de capital. Eles nesse mês tiveram 108 mil de perda de capital, ou seja, prejuízo. Você vai dizer, mas ele não falou que teve um lucro, um ganho de capital, mas vocês viram que ele foi só numa das vendas dele, que ele teve ganho de capital. Ele teve ganho de capital, mas nas outras duas vendas, se eu não me engano foi na da Minerva que ele falou que teve ganho de capital, mas nas outras duas ele não falou nada, então ele teve prejuízo nas outras duas, que acabou no final das contas dando um prejuízo total de 108 mil. Os custos do fundo com taxa de performance, taxa de administração foram 577 mil e outros custos mais 5 mil, fazendo a redução da receita com os custos, ou seja, as despesas, deu um resultado, ou seja, o lucro de caixa de 3 milhões 146 mil. Aqui a gente vê que o fundo teve lucro equivalente a 13 centavos por cota e distribuiu 12 centavos, ou seja, ele ainda teve um rendimento acima do que ele distribuiu e fez reserva de 1 centavo. E no total, atualmente, ele tem em reserva retida cerca de 4 centavos. Nesse mês poderia ter pago 13, mas ele preferiu pagar 12 e jogar dinheiro na reserva. Se no próximo mês vier 11, provavelmente ele coloca esse 1 centavo e paga 12 centavos novamente. E eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui a AZQ11 na sua carteira? Tá pensando em colocar? Tá pensando em aumentar a sua posição? Que outro fiago você possui? Me diga aqui nos comentários para a gente trocar essa informação, trocar figurinhas. Você me diz quais são os seus fiagos e eu digo quais são os meus. E não esqueça, meu amigo, se você não for inscrito, se inscreva agora. Agora mesmo, deixa aquele likezão que é muito, muito importante. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e assistir o vídeo assim que sai. Assim que sai, você assiste para aumentar o engajamento do nosso vídeo e, consequentemente, a gente bater a meta de views. Sim, temos metas de views, sempre estamos tendo essas metas para, se o fundo não bater, a gente não traz o relatório no próximo mês. Então, a meta de views atualmente agora é 300 views para fiagros. 300 views. Se esse fundo aqui, por acaso, não bater os 300 views dentro dos próximos 30 dias, a gente não vai trazer o próximo relatório do fundo. Então, se liga, ajude a gente a bater essa meta, comente aqui, deixa o seu like, para não correr o risco do YouTube não distribuir, dessa forma a gente não bater a meta. Eu sempre gosto de trazer para vocês isso aqui, só para atualizar. As principais concentrações, os principais riscos do fundo são esse pulverizado aqui de 41%. Pulverizado por quê? Porque são vários devedores pequenininhos que se juntam no mesmo CRA. Então a maior parte da carteira dele é nesse pulverizado. Ou seja, que é difícil de dar problema, porque são vários devedorzinhos divididos no mesmo CRA, responsável pelo mesmo CRA, e todos eles pagam as suas pequenas parcelas. Isso aqui aumenta a diversificação do fundo e dificulta essa questão do calote. Mas fora esses pequenininhos, tem esse FDIC KET de 10%, Biopar 10%, Alvoar 9% e tem algumas outras como a CIAP 7%, Esteio Rural 7% e algumas menores. Você vê que ele cita aqui a Solúbio e a AgroGalaxy, mas elas estão aqui pequenininhas aqui, ó. Você nem sente, nem vê praticamente. Aqui não fala sobre a questão se o fundo é mais indexado a CDI, IPCA ou outra coisa. Mas eu acabei de olhar e o fundo basicamente é mesmo majoritariamente indexado a CDI. Quase tudo é CDI, inclusive os FDICs. Mas tem alguns CRAs, cerca de 7% mais ou menos, são taxas pré-fixadas e pré-fixadas bem altas, diga-se de passagem. Isso pode também estar ajudando ao fundo a manter esses rendimentos. Então, dessa forma, eu acho que esses CRAs que são indexados a taxas pré-fixadas provavelmente estão trazendo um bom retorno e ajudando a manter esses rendimentos. A gente vê que 62% da carteira do fundo é CRA, 33% são FDICs. É como eu falo sempre, ele é mais diversificado, ele é praticamente um fiagro híbrido, que eu chamo híbrido, porque ele tem CRA, tem FDIC, Fiagro, e também tem Fiagro também. O Fiagro que ele possui na carteira é o FGAA, um dos poucos Fiagros que nunca deu problema. E ele ainda tem um pouquinho de CRI, a gente vê isso. Caixa também ele tem, mas é muito pouco. Ele tem 38 ativos na carteira, aqui não mostra o caixa dele, a gente teria que fazer as contas, mas 3% de caixa seria cerca de
quase 7 milhões, considerando que ele tem o patrimônio líquido dele de 231 milhões. A gente vê aqui o valor que ele tem investido em AgroGalaxy, 0,36% do patrimônio, é bem pouco, cerca de 827 mil. E a gente viu que isso aqui deve estar incluído aquele valor que ele acabou de investir, cerca de 700 mil. E a gente vê que ele também tem Solub, mas Solub é uma posição bem mais pesada, cerca de 2.282 mil. E ele disse que reduziu em 1 milhão. Provavelmente isso aqui era 3.282 mil no mês passado. Aqui a gente vê o nome dos devedores. Aqui começam os devedores pulverizados. Esses aqui são os pulverizados. E tem assim diversos aqui no segmento. Aqui temos os valores investidos. Aqui temos o patrimônio líquido atrelado a cada um desses CRAs. Aqui temos as taxas, e você vê que as taxas dos prefixados, esses CRAs prefixados, são bem altas, 20%, 24%, 23%. Aqui tem algumas taxas bem baixas, né? Como da Minerva, CDI mais 1,5%, mas em compensação tem taxas altíssimas aqui, como CDI mais 10, é coisa bem high yieldzão mesmo, desse Tropical Sub. Meu Deus, CDI mais 10 é pesado demais. Se CDI mais 5 para frente é pesado, a gente tem alguns CDI mais 5 aqui, mas também tem CDI mais 8, pesado também, fora esse 10, CDI mais 6,5. E aqui a última parte dos 38 devedores do fundo, são mais de 38 se considerar os diversificados, né? Mas em termos de CRAs, aqui para baixo, a gente vê aqui, ó, os que são diversos, são os pulverizados, são esses CRAs aqui, ó, que tem só numeração. 8, 10, 10, aí aqui é sênior, subordinada, subordinada, sênior, sênior, subordinada. E temos aqui o FGA, que é o Fiagro que ele possui na carteira. 4 milhões e meio investido no FGA, cerca de 2% da carteira do fundo. E um monte de FDIC que ele tem, né? Tá aqui um monte de FDIC. Vocês viram que a posição dele em FDIC é muito grande, né? Cerca de 33%. E aqui temos os valores investidos, temos os patrimônio líquidos e temos as taxas aqui, ó. Pegando as últimas taxas prefixadas, duas de 17% e uma de quase 23%, muito alta também. A gente vê que tem mais alguns CDIs aqui pesados, CDI mais 6,5, CDI mais 6, outro CDI mais 10, só que é um FDIC aqui. Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão, que é importante pra gente bater a meta do canal de 300 views e trazer no mês que vem o relatório do mês de fevereiro, no mês de março. E não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Assim que sair você já assiste. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!